E aí, ó, a gente vai trazer algumas conceituações aqui sobre o mapa da empatia. O mapa da empatia ele vai ajudar qualquer empreendedor a decifrar a mente do cliente, porque ele está trazendo insights anteriores, antes mesmo de criar e comunicar o produto, ele está se aprofundando na pesquisa do público. Então, quando você traz insights através do mapa da empatia, você vai aumentar o teu poder de persuasão, a tua comunicação vai ficar muito mais atraente, você vai conseguir municiar, se você tem uma equipe de venda, né, e de marketing, você vai conseguir, se você gerencia isso, você consegue municiar a tua equipe e você consegue trazer ali para a tua comunicação um atendimento muito mais preciso e por consequência de tudo isso, você possivelmente vai aumentar suas vendas, aumentar o teu resultado. Tá? Uma metodologia que usa aqueles conceitos do Canva, né? Que é muito usado aí para a galera que cria aquele business plan, plano de negócios de empresas pequenas e principalmente empresa grande. Empresa grande usa isso daqui há muitos anos, há mais de 80 anos isso daqui já é usado como ferramenta. Tá? E aí é muito interessante você trazer esse exercício, fazer esse exercício em grupo, e não se prender a certo ou errado, porque a gente acha, a gente aprende desde pequeno, principalmente no Brasil, que a gente não pode errar, que a ideia de competição, na escola você tem que tirar a melhor nota. E eu sei que é normal, quando você lida com algo, com uma informação nova, se acabar ficar travado ou travada na ideia de certo ou errado. Eu deixo a dica aí para vocês. No Google você acha muita facilidade templates aí, tanto em PDF ou até mesmo em Excel do mapa da empatia. Façam isso e vocês não vão se arrepender. Outro conceito que é muito importante na hora de você criar e modelar o seu mercado para você ter mais assertividade e disputar espaço dentro do teu mercado, que é o benchmark. O que é o benchmark? É a avaliação corporativa. Mas quando a gente traz para a linguagem popular, é aquela velha ideia de que ninguém cria, tudo se copia, né? Você olhar para o teu mercado e ver quem que está se posicionando, quem que está vendendo bem ali. E aí ver quais são as práticas, o que está levando aquela pessoa, aquele negócio a vender mais que o seu, né? E aí aqui a gente tem algumas técnicas que é tão importante para um negócio local como para o marketing de rede, que é a engenharia reversa. Engenharia reversa é um conceito que foi usado em guerras, né? Que é você basicamente analisar as forças do teu inimigo entre aspas, que acaba se tornando o amigo. E hoje em dia, se a gente, eu trabalhei na Apple e aí você tem a Samsung como principal rival comercial da Apple, mas a tela do iPhone, quem faz é a Samsung. Então são empresas que na verdade são parceiras. As empresas e o mercado, eles funcionam como uma engrenagem, vai um puxando o outro. Então é interessantíssimo você olhar a engenharia reversa como um processo. É uma coisa que você faz sempre. Quando você entende, você vai fazer sempre. Saiu no mercado, você vai ver o que a caixa está falando com você, quais são os produtos de upsell ali que o mercado está usando. Você vai entender quais são as estratégias que estão dando certo no mercado. Então, é basicamente você. Aí na guerra funcionava da seguinte maneira: a equipe militar via uma, uma potência usando uma arma nova e eles buscavam entender quais eram os mecanismos que faziam aquela arma ser tão potente. E daí surgiu
o conceito de intercambiabilidade, que é uma peça de um produto caber no outro e ter o padrão, né, de produção de produtos. E aí, como é que você vai aplicar isso na vida real? Visitando a loja do concorrente, visitando a loja do amiguinho, e aí ler esse, visitar a página do amiguinho também, ver o que está postando, ver quais são os produtos que estão dando certo dentro daquela estrutura, se aquele produto ou aquele serviço é parecido com o seu, quais são os diferenciais que aquela loja está usando, que aquele concorrente está usando, e como isso pode ser aplicável na tua estrutura, com a sua identidade. Eu não falo para copiar, mas tomar como referência é muito importante. E aí, quando a gente fala de rede social, principalmente de infoprodutos, o que eu faço hoje? Eu tenho o meu e-mail pessoal e tenho mais 35 e-mails que eu uso para a estrutura de análise de concorrente. Eu vou lá, se o cliente, se o meu concorrente está me oferecendo uma aula grátis, um evento grátis, eu faço lá meu cadastro. Se meu concorrente ele está oferecendo uma super mega promoção, eu vou lá e faço meu cadastro. Por que eu faço isso? Eu vou analisar o funil de venda, ou seja, as etapas que aquele meu concorrente está utilizando até chegar ao final, que é uma oferta, geralmente é uma oferta. E aí eu vou entender como que eu posso trazer essa estratégia para a minha estrutura, para o meu tamanho. Né? Se eu tenho uma empresa pequena e aquele meu concorrente é grandão, obviamente eu não vou ter o mesmo estrutura de orçamento, de equipamento, de equipe que aquele concorrente grandão tem. Mas como é que eu posso trazer ali na minúcia daquela oferta que o meu concorrente pode ser grande ou pequeno, tá tendo? Como é que eu posso trazer para a minha estrutura? Né? Quais são os canais de atendimento? Como é que meu cliente está atendendo? Hoje em dia, muita gente atende via WhatsApp, né? O WhatsApp ele tem muitas ferramentas interessantíssimas para o marketing de rede, né? Você ter uma estrutura automatizada. O meu cliente está usando aquele chatbot, mas pô, eu não acho interessante. Como é que eu posso pegar aquela estrutura que ele está trazendo e aplicar no meu negócio? Isso a engenharia reversa na prática. Observar o seu concorrente, o que ele está fazendo, quais são os projetos, quais são os produtos, quais são os serviços, analisar toda a esteira de produto, todo o processo de criação, e aí trazer para a sua realidade como que você pode aplicar aquilo também, sem copiar, né? Como você pode trazer aquilo como referência. E é muito bacana. Aí está aqui a conceituação, né? Trata-se de análise aprofundada de empresas visando referência de mercado, né? O que você quer com isso? Otimizar seus resultados. Você quer melhorar sua marca, melhorar o alcance da sua marca, melhorar a percepção do teu cliente em relação à sua marca, né? Que é basicamente comparar as estratégias que estão sendo utilizadas ali no momento. Isso é bacana, você efetuar isso, eu vou mostrar mais para frente, numa próxima aula, como é que você faz isso tudo em menos de 5 segundos. Como é que você vai analisar teu concorrente, como é que ele está atuando nas redes em menos de 5 segundos. Outra grande questão aí, que você vai trazer para a tua marca, para o seu marketing, para as tuas redes, é a análise de tendência. Quando a gente fala do marketing de redes sociais, quando eu falo de digital, eu falo de internet como um todo, mas se eu falo de um negócio, principalmente negócio pequeno, eu vou usar o que eu gasto menos, é um lugar onde eu gasto menos, que são as redes sociais. Facebook, hoje as principais são Facebook, Instagram e YouTube, tá? Quais são as tendências? Quando eu falo de tendências,
dentro do marketing, eu falo de pauta quente. O que está sendo falado? A gente a análise, a analogia que eu posso trazer aqui é quando você vê ali o término do Big Brother. Quais são as pautas mais faladas? É a pessoa que ganhou, que quando a pessoa sai. E aí, um fenômeno que acontece, a pessoa entrou no Big Brother, saiu do Big Brother famosa. E quando ela vai ver a rede social dela, virou uma superpotência ali de alcance, né? E aí aquela pessoa acaba se tornando pauta quente. Quando aquele brother sabe e busca a informação de como usufruir disso, muitas das vezes esse brother ganha muito mais dinheiro do que o prêmio que é oferecido lá no Big Brother. Hoje aquela menina lá, que eu esqueci o nome dela, que ganhou o Big Brother, ela ganha 1 milhão na semana quase, né? E aí, como é que a gente pode analisar as tendências do mercado? Né? O que está sendo falado? O que está sendo falado sobre tendências dentro do seu mercado? E aí tem uma série de ferramentas na internet, como por exemplo o Google Tendências, que você pode ver o que está sendo mais, que está mais em voga em relação ao seu mercado e trazer aquela pauta para a sua rede, justamente para gerar alcance e movimento, né? Como é que você pode entender isso? As ferramentas de busca, né? E aí eu falo ferramentas de busca por palavra-chave. Se quando você faz uma pesquisa no Google, você está ali escrevendo uma palavra-chave, ele vai te dar um resultado com base no que outras pessoas dentro daquela plataforma buscam também. E aquela relação de site que aparece ali, o primeiro, o segundo, está de acordo com as palavras-chave que são mais vigentes dentro daquele tema. Então, essa primeira ferramenta aqui, ó, Google AdWords Keywords Tools, que é a ferramenta de pesquisa de palavras-chave do Google, é muito, mas muito importante para você identificar as tendências e até construir conteúdo com base no que as pessoas estão dizendo. E aí você altera a lógica, né? Porque geralmente, quando você não tem esse conhecimento sobre as redes sociais, você posta aquilo que você acha que vai dar bom, que vai ser, que as pessoas vão curtir, que as pessoas vão interagir, com base no que você está na tua cabeça. Quando você faz, quando você produz com base no que as pessoas pesquisam, com base nas palavras-chave das pessoas, você inverte essa lógica de produção. Então você vai produzir com base no que as pessoas estão falando, no que o seu público está falando. E aí a tendência é que você seja mais assertivo e esteja mais atingindo mais pessoas. Outra ferramenta é o Google Alerta. E aí você pode colocar ali no Google Alerta temas que são relevantes para o teu nicho de mercado. Então, o Google Alerta vai trazer várias notícias vigentes e recorrentes, né, sobre aquele tema que você colocou como alerta. Uma das coisas que eu coloco, no meu caso, eu coloco lá, marketing digital, criptomoedas, bitcoins, eu boto coisas relacionadas à gestão de tráfego, as melhores ferramentas ali de análise. Então, para o meu mercado, eu consigo estar sempre consigo estar sempre atualizado e informado sobre o que está acontecendo dentro do meu mercado. Google Trends, Trends significa tendências, é a ferramenta que também traz tendências sobre aquele mercado, sobre aquela palavra-chave que você está falando ali, um exemplo do chocolate. Se eu colocar no Google Trends a palavra chocolate, ele vai me dizer o período que aquela busca é mais recorrente e as cidades e os locais que mais falam sobre aquela palavra-chave, e ainda vai me dizer
quais são outras palavras-chave combinadas relacionadas àquela palavra que eu estou pesquisando. Então, o Google Trends é muito interessante, tanto na produção de conteúdo como na análise do teu mercado. A Uber Suggest, ele funciona igual o Google AdWords Key Tools. Ele te dá algumas palavras-chave que estão sendo mais utilizadas no Google. Então é interessante de você colocar ali sobre o seu tema que você aborda na sua rede, e identificar quais são qual é o interesse que o teu público está tendo, qual é o interesse que as pessoas estão tendo naquele momento daquele nicho de mercado. O YouTube hoje é uma das maiores plataformas de streaming e de vídeos do mundo. YouTube é uma ponta do Google, né? Para quem não sabe, o Google é também dono do YouTube e é uma das ferramentas mais grandiosas aí, porque hoje, quando você quer aprender qualquer coisa, você bota lá no YouTube e tem alguém ensinando sobre qualquer coisa. O meu sogro, por exemplo, ele criou uma ferramenta ele é mestre de capoeira, e olha o que ele fez. Ele botou no YouTube como que ele envergaria o berimbau mais facilmente sem ter que ficar se desgastando. E ele conseguiu um tutorial que com um pedaço de cano ele fez uma ferramenta que ele envergava o berimbau ali em 1 minuto. Para quem é capoeirista sabe que é muito desgastante, você faz muita força para envergar um berimbau e colocar ele para sair com um som perfeito ali. E ele aprendeu isso aonde? No YouTube. O Bussamo, ele traz tendências, aquele tipo de palavra que está em voga, tanto no Twitter como nas principais redes sociais no momento. Só que essa ferramenta aqui do Busumo, ela é paga. Você pode usar ela por 15 dias, salvo engano, de graça, e aí depois ele cobra. Mas o que que eu, Renan, faço? Eu crio, cada vez que eu for precisar fazer uma pesquisa, eu crio um e-mail novo só para poder usar de graça a ferramenta. Eu não quero ficar pagando. Vocês podem fazer a mesmíssima coisa. E aí é muito interessante para você nortear o teu marketing de rede, principalmente quando você já fez todas as suas pesquisas sobre o seu público-alvo. Isso daqui aumenta muito a sua assertividade. Aí aqui eu pulo para a parte de técnicas de venda, que é basicamente você estruturar uma forma de apresentar o seu produto que seja impossível de você ignorar. Mesmo que a pessoa não queira comprar, ela vai parar para ver a sua oferta, o que você está dizendo, com base em algumas técnicas, tá? A primeira técnica, quando eu vou fazer principalmente um atendimento, uma pessoa chegou interessada no meu produto, no meu serviço, lá no direct do Instagram, por exemplo. E aí eu não vou simplesmente apresentar o meu produto falando das características dele. Né? A abordagem PCV é uma das principais habilidades de qualquer vendedor, que é saber explanar sobre os benefícios, as características e os valores do produto. Quando eu falo valor, eu não estou falando de preço. E aí, puxando o exemplo do chocolate da Maria, não é isso? Quando eu falo de chocolate, tem muitas coisas e valores que eu posso estar trazendo por trás da ideia de vender chocolate. Eu posso estar trazendo a ideia de ser uma coisa prazerosa que vai me tirar
da ansiedade, que vai ser um prazer. Eu posso trazer o benefício de você consumir pequenas quantidades de chocolate para ter mais foco e energia para produzir mais. Eu posso trazer a história por trás daquela minha oferta, né? Então, a experiência que eu tive para conceber e ter ideia daquele meu produto, e aí trazer. E aí, quando eu falo disso, eu estou falando de valores, tô falando do que não é dito, né? Estou falando daquilo que está por trás do serviço. As características, e aí, quando eu for aprender a apresentar uma característica de produto, eu estou falando de ficha técnica, eu estou falando da ideia do produto, do formato do produto, em que ocasiões ali. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu vendia iPhone, basicamente, iPhone, MacBook, produtos Apple, né? E aí, muitas das vezes que quando eu entrei para o salão de vendas, eu decorei tudo que diz respeito à ficha técnica dos produtos. E aí foi para o meu principal erro foi esse, porque eu falava até mesmo que o cliente não perguntava. Eu falava a quantidade de memória que o telefone tinha, o tipo de tela, as cores disponíveis. E eu falava muito mais do que entendia qual eram as características que era necessária naquela interação. E aí, depois que eu aprendi isso aqui, abordagem BCV, uma das vezes que eu fui vender um iPhone com tela maior, eu perguntava por que aquela pessoa ela gosta, se ela consome muito conteúdo em vídeo ou costuma ler pelo celular. E aí um dos clientes meus, ele era Uber, ele trabalhava por aplicativo. Eu falei para ele que ele escolheu um telefone com tela maior, ele vai ter mais conforto na hora de fazer a navegação ali da viagem dele. E um dos benefícios, dos principais benefícios que aquele produto tinha em relação à concorrência é que o software ele carregava muito mais o mapa na hora que você entra com o carro dentro um túnel. O Android ele demora muito mais para carregar do que o telefone da Apple, o iPhone. Então, isso era uma característica que, para o motorista, ia trazer muito mais produtividade e assertividade na navegação dele. Então, era uma coisa que, além de ser um benefício, era um valor que estava por trás daquele produto. Toda vez que eu falava sobre isso, eu fechava muito mais vendas do que simplesmente pegar o produto e mostrar: olha só, ele é legal, é bonito. Então, quando a gente traz para a narrativa, até no, quando a gente produz um conteúdo foco em venda nas redes sociais, e aí pode ser um atendimento no WhatsApp, um atendimento no direct, se eu souber falar as características dos meus produtos, os benefícios que aquele produto traz e os valores por trás daquele produto, eu vou ter uma oferta que vai ser muito mais difícil daquela pessoa ignorar do que simplesmente apresentar o produto com base em características somente. E aqui, ó, eu já expliquei a característica do produto. É o que ele possui, quais são as tecnologias, quais são os recursos, as especificações, o material, o tamanho, quais elementos que é aplicável àquele produto. Se eu estou falando de serviço, aonde que eu presto aquele serviço, quais são as características daquele serviço, quais são os diferenciais daquele serviço, aonde que fica a minha loja. Valores. Quando eu falo de valores, eu estou falando principalmente de vantagens, mas aquilo que está por trás do meu produto. Qual é a história por trás do meu produto? Né? Qual é a utilidade por trás do meu produto e serviço? Né? O que que aquele bem ou aquele produto ele vai fazer
o meu cliente oferecer uma solução, otimizar um processo, levar o meu cliente de um ponto A para um ponto B com maior facilidade, fazer o meu cliente entender, com base naquela comunicação, quais são os benefícios, né, e as vantagens que ele vai ter ao consumir aquilo. É muito importante você ter isso em mente quando você vai prestar algum atendimento e até mesmo na hora de você criar um conteúdo de rede social que seja focado em venda, com focado em impactar, em fazer gerar a venda. Os benefícios, o próprio nome já diz, né? Quais são as necessidades e problemas que aquele produto ele resolve, né? Aqui você pode, quando a gente fala de venda mais direta, de venda mais agressiva, muita gente foca só nisso aqui, mas só no benefício, né? Principalmente se você é um vendedor amador, novata, você vai focar só nos benefícios. Só que o grande barato é quando você consegue juntar isso tudo na sua apresentação. As características, os benefícios e os valores por trás do seu produto. E aí fica muito mais difícil da pessoa ignorar você, ignorar a tua comunicação quando você traz isso para a tua narrativa. Agora vamos falar aqui de venda consultiva, o famoso spin selling, né? O spin selling, ele é aquela venda que você faz simplesmente fazendo o cliente entender que ele precisa mais de você do que você precisa dele, né? É uma venda consultiva. Você vai fazer ali com base em algumas perguntas, né? O cliente ele mesmo vai trazer na hora de você atender e fazer aquela abordagem, ele mesmo vai trazer as necessidades e como o seu produto ele vai estar alinhado naquilo. E aí a analogia que eu trago é quando você faz uma consulta com o médico nunca vai te dar o remédio de cara. Ele sempre vai fazer a famosa anamnese. Ele vai perguntar aonde você está sentindo a dor, quando começou aquela dor, quando começou aquele desconforto. E aí, com base no que você fala para aquele médico, para aquela médica, é que ele, com base no banco de dados de informações e na formação dele, com a experiência que ele tem, ele vai remediar, ele vai te dar uma solução, ou vai te dar um processo para você seguir. E é a mesma coisa do spin selling. Você vai fazer sempre 4 tipos de perguntas na hora de um atendimento. Uma pergunta de situação, que serve justamente para você mostrar para o seu prospect, para o seu potencial cliente, o que que ele precisa, qual é a situação atual dele. E aí, é, esse tipo de abordagem aqui não é nada, nenhum tipo de técnica como é que a gente pode dizer? É receita de bolo. Você tem que ir testando. E quando eu falo de venda consultiva, é muito mais efetivo quando a gente fala de um produto que é mais caro, de um serviço que é mais caro, que é mais difícil de vender. Se você vende um produto que é relativamente barato, é muito melhor você focar lá no método BCV para você ir modelando seus atendimentos, né? Seja na rede social ou até mesmo presencial. Mas quando você vai fazer esse tipo de abordagem mais um a um, né? Você vai fazer primeiro a pergunta de situação, um exemplo, trazendo aquela lógica da empresa de finanças de novo, né? Qual é a situação da sua dívida? É uma pergunta de situação.
como você está hoje. E aí, segundo tipo de pergunta, pergunta de problema. Você está satisfeito ou satisfeita com a sua atual situação financeira? E aí é uma pergunta aberta. A pessoa ela sempre vai trazer uma série de insights. Ela mesma vai trazer a resposta, né? Que você quer para você encaixar a oferta do seu produto. Depois, uma pergunta de implicação. Aqui na empresa de finanças, a pergunta de implicação pode ser essa aqui: como a falta de dinheiro afeta seus sonhos e realizações? Isso daqui, imagina uma pessoa que está ali em dívida, isso daqui é um dedo na ferida tamanha que a pessoa não tem como ela ignorar uma oferta, mesmo que ela queira. E aí a pergunta de situação, que aqui está meio bugado aqui, ó, é a pergunta final. Você percebe a necessidade de aprender a lidar com suas situações financeiras? Aqui é a pergunta de oferta, que a própria pessoa ela vai responder sim ou não. Só que é muito tendencioso esse tipo de pergunta, porque ela vem com base em um processo. Se a pessoa ela respondeu as três primeiras perguntas, a chance dela falar não para uma pergunta final de solução, ela aumenta ou diminui, gente? Eu quero ouvir vocês. Até aqui tá tudo bem, gente? Ok. Sim, fazendo pensar. Tá explodindo a cabeça? É normal, hein? É... E é muito bacana. Isso daqui é bacana na hora de você, no processo de negociação. E aí, quando a gente fala de marketing de rede, marketing digital, uma coisa que muitas das pessoas erram é não ter o pronto atendimento. Se você tem uma, um sistema de postagens e um cronograma de postagens nas suas redes sociais, onde você comunica teu produto ou serviço, você tem que ter, ou você mesmo está ali por trás para responder às dúvidas e ter o pronto atendimento, ou você paga alguém para estar ali por você. E eu sei que na hora da correria, e também muitas das vezes a gente não tem essa dinâmica e esse tempo para dar atenção para as redes, isso daqui fica muito a desejar e às vezes a gente espera a pessoa ir na nossa direção ou ligar para a gente estar ali fazendo efetuando a nossa venda, a nossa abordagem mais direta ali de venda. Só que isso pode ser feito de maneira indireta, pode ser feito pelo WhatsApp, pode ser feito ali pelo direct, do Instagram ou no Messenger, no Facebook. E quando a gente passa a pensar fazer essa abordagem de maneira técnica, isso tende a aumentar o nosso resultado, né? E aí aqui tá três pontos num framework que eu desenvolvia muito em salão de vendas, que também pode ser trazer para ali para o teu marketing, que são três pontos essenciais para um bom atendimento, que é antes de você, o que é muito comum, que eu já comentei aqui, é você tirar foto do teu produto e postar na rede. É só comunicar de maneira a tua venda de maneira direta. E isso não é marketing. Você não estudou o teu mercado, você não entendeu quem são as pessoas que têm mais chance de consumir o teu produto. Você não entendeu a cabeça do teu cliente. Você não entendeu as necessidades do teu cliente, você simplesmente pegou e postou lá. E isso não é marketing, isso é publicidade. É um pedacinho do marketing. Quando você faz. E aí tá errado, Renan, você ter uma visão só de publicizar o teu negócio? Não tá errado. Às vezes você consegue sim ter resultados. Mas eu saliento
duas formas de você ter resultado ali com esse tipo de abordagem nas mídias, de só comunicar produto, só comunicar o evento, sem você fazer esse processo todo que eu falei até aqui, de identificar público-alvo, de entender uma persona, de fazer o mapa da empatia. Duas maneiras de você ter bom resultado. Um é falando com pessoas que você já conhece, falando do teu produto ali só para pessoas que você já conhece, né? E quando o seu produto ele é um commodity, quando o seu produto é uma coisa que a pessoa acha em qualquer lugar, que a pessoa não é muito difícil de achar. Exemplo, uma roupa comum, que não é uma roupa que tenha uma história, uma característica bem específica, ou batata frita, né? Só aquela coisa comum, não é aquela batata frita super diferenciada de Marechal, cheia de coisas, sabe? Quando você vende commodity, simplesmente publicizar de maneira massiva, sem um estudo de público, só focando em imagem, impacto de imagem visual, você fazendo uma boa foto, fazendo uma boa pegada ali de publicizar o teu negócio, você pode ter até um bom resultado. Mas quando você faz tudo isso, eu falei até aqui, a tua chance aumenta e aumenta demais. E aí falando dos frameworks, que são o passo a passo ali para você fazer um atendimento que seja mais difícil da pessoa de te ignorar. É você fazer a sondagem através de perguntas abertas e perguntas fechadas ali. É entender o porquê, qual é a necessidade daquela pessoa. E a segunda etapa é a quebra de objeções. É muito comum a pessoa tem uma máxima, né, no mundo das vendas, que é o seguinte: as pessoas amam comprar, mas as pessoas odeiam vendedores. Então, se você fosse aquele tipo de pessoa que só oferta, só oferta, só oferta, quando a pessoa não confia em você, ela pode até inventar que não tá afim daquilo. Às vezes simplesmente falar que não tem grana naquele momento, só porque não quer lidar com a ideia do vendedor chato, né? E o fechamento é quando você vai ali dar o check-up final ali da tua venda, é você não dar espaço, diminuir o espaço para o não. O que eu fazia em salão de vendas ali na hora do fechamento? Eu sempre perguntava ao cliente se ele queria pagar no dinheiro ou no cartão. Eu nunca perguntava para ele se ele queria fechar agora. Eu perguntava, não, você viu esse produto aqui? Você quer pagar no dinheiro ou no cartão? Você não dá a opção de uma negativa. E aí, uma das coisas que você pode usar é misturar esses três pontos aqui com a abordagem do spin selling, que é a venda consultiva. Agora, outro aspecto que faz muito sentido para as redes sociais e para ali para o seu marketing, que vai lhe dar um plus, um tempero a mais para a sua comunicação, é falar de storytelling. Storytelling é só um nome bonitinho e americanizado para uma coisa que quem principalmente de cultura popular, que está sempre inteirado com a ideia de oralidade, é uma das coisas que a gente mais faz sem perceber, que é contar histórias. Então, a forma de você contar uma história, mas não simplesmente contar a história por contar, mas contar uma história que emociona, né, que educa e que inspira o teu lead, o teu prospect ou o seu avatar ali, o seu potencial cliente, é a proposta do storytelling, né? E aí, isso é muito, muito usado
na indústria de cinema e indústria de audiovisual. E hoje é uma das áreas mais cobiçadas do marketing digital. É o profissional de storytelling, aquela pessoa que consegue criar uma narrativa que tem o foco em emocionar e educar o cliente, o potencial cliente. Tá? Muitos negócios digitais e não digitais utilizam essa técnica para trazendo mais e mais pessoas para o negócio, né, para consumir. E aí, como é que você associa isso à tua equipe, à tua estrutura? Quando você vai montar uma apresentação que está com pauta em uma história, você tem que saber o tempo que você vai falar, quanto tempo você vai falar. Você tem que entender do teu assunto, do teu nicho de mercado. Muito, muito bem. Você tem que saber impactar através ali da tua história para educar o seu potencial cliente a consumir o que você quer vender, né? Eita. E aí, um aspecto muito interessante é você entender qual é o canal que tem mais chances da pessoa ouvir você até o final, ouvir aquela história, ouvir aquela história até o final, né? Saber qual é o objetivo, em que objetivo, que passo de venda você quer com aquela história. Às vezes você quer só conscientizar as pessoas que existe você presta um serviço, que você faz, que você trabalha com um produto, e aí mais para frente a gente vai ver sobre funil de vendas e com mais clareza sobre isso, né? Porque venda, ela nada mais é do que um processo. A gente está, quando eu falo de publicidade, marketing não é publicidade, é porque muitas das pessoas têm essa lógica de comunicar só a ponta, só o final, antes de você encantar o teu cliente, você já vai comunicando a venda, né? Você vai comunicando o produto antes mesmo de trazer para a consciência do teu cliente, do teu potencial cliente, a ideia do teu produto, a história por trás do seu negócio e por aí vai. Aqui, peraí, eu tenho, deixa eu ver, eu queria mostrar para vocês, vou pausar aqui a apresentação, um vídeo, eu não sei se vai sair áudio, deixa eu achar aqui no YouTube. Vocês estão vendo aqui a tela? Sim, eu tô. Deixa eu achar aqui no YouTube. Acho que é esse vídeo aqui. Estão vendo o YouTube, gente? Sim. Sim, Tá saindo um áudio para vocês do vídeo? Aperta o play. ainda não, Bruno. Não, tá não, Renan. Será que é porque você tá com fone?
Deixa eu ver. Tirar aqui. É, não, continua sem som. Tá saindo? Opa! Não, tá saindo som não, Renan, mas assim, onde tá a tela que tá sendo mostrado, o sinal de Vou mudo mandar o tá link para ativado. vocês. O sinal de mudo, como se o microfone tivesse mutado, tá ativado na tela que tá aparecendo o vídeo, entendeu? Renan, agora seu som também sumiu. Acho que a internet, o sinal deve estar mesmo. A internet dele deve estar tá travando, Renan. Voltou, gente? Voltou. Voltou. Então, você... Beleza. Eu vou mandar no chat para vocês o link do vídeo. Mas basicamente, o vídeo ele mostra o processo ali da história com foco em impactar não uma criança, mas os pais das crianças. Porque a Fábia Castel traçou uma persona, traçou uma estratégia de marketing focado na pessoa que tem o poder de compra, que não são as crianças, e sim os pais. E aí é muito bacana, eu vou mandar aqui para vocês. E aqui, finalizando aqui, o encantamento. Como é que a gente faz para fidelizar o cliente, a pessoa que torna cliente, e fazendo com que as pessoas... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Fazendo com que as pessoas que chegam ali nas suas redes e vira cliente, compra algo de você, vire de fato um cliente fidelizado, que é aquele cliente que não só compra de você, como recomenda você para outras pessoas. Esse é o suprassumo de qualquer tipo de cliente. É o melhor tipo de cliente, é o cliente que você deve cativar. E aí, eu digo que o começo do relacionamento ali de venda
de venda, principalmente quando a gente fala de marketing, a gente vai falar mais à frente sobre o funil de vendas, que é o fundo do funil, que é quando a pessoa ela deixa de ser um prospect, que é a pessoa que a gente quer atingir, que é o potencial cliente, e ela passa para o nosso fluxo de informação, que é só as nossas redes sociais, que é a troca ali pelo Message, pelo WhatsApp, pelo telefone. Depois que a pessoa se intera ali e compra algo de você, ela virou cliente. E é ali que começa o relacionamento, né? O que acontece, muitas das vezes, é que vocês vendem para o cliente e depois que ele vira cliente, você esquece dele. Você deixa na mão dele se ele vai querer voltar ou não. Você deixa na mão do teu cliente essa decisão de voltar a interagir com você ou não. E aí você fica sempre naquela lógica de fechar o mês do teu negócio naquela correria, sem previsibilidade de venda, sem entender se o outro mês vai ser tão bom quanto o mês anterior. E isso é muito comum em negócios pequenos, principalmente quando você não faz esse dever de casa que é o pós-venda, que é mostrar continuidade depois que a pessoa faz uma compra de você. Você entender se aquele produto que você vendeu foi bem aceito, se como é que foi a experiência, se foi legal, se colocar à disposição depois da venda, né? Uma coisa que eu sempre fiz desde a época de salão de vendas é ter o contato do meu cliente, mesmo se eu não trabalhasse naquela loja que eu atuava, como um canal de tirar dúvida. Eu sempre me colocava à disposição do meu cliente. E aí o WhatsApp ou o e-mail é uma ferramenta muito boa para você fazer esse tipo de coisa, de trocar ideia com o cliente depois que ele já comprou. E aí esse fluxo se chama follow-up, que é sempre manter em dia o acompanhamento do teu cliente depois que ele já passou pela etapa de compra, né? Saber se está tudo bem, se ele gostou do produto, se ele consumiu o produto, se ele está satisfeito, se tem alguma dúvida. É de fato se colocar à disposição. E aí uma coisa muito interessante para você ter como termômetro, principalmente ali, e hoje em dia a gente faz isso, não só para ter um termômetro quando a gente fala de rede social, para a gente também ter ideias do que postar, é fazer a famosa pesquisa de satisfação, que ela vai te dar um poder ali de apontamento de melhorias. Né? A gente vai ser, isso é um processo, é uma coisa que você faz para sempre. Iniciou o negócio, pesquisa de satisfação tem que ser rodada de tempo em tempo, para sempre, né? Para você entender quais são os pontos que você deve melhorar, e até nas redes sociais. Muita gente faz esse tipo de pesquisa via stories, né? Mas você pode, por exemplo, criar um formulário no Google Forms, que é uma ferramenta do Google. Você pode criar um formuláriozinho e, à medida que as pessoas forem respondendo, ele vai te dando gráficos e te dando a quantidade de pessoas que respondeu, vai te dando informações sobre a pessoa que respondeu. E aí você tem como ter ideia de qual é a faixa etária das pessoas que estão mais comprando de você, entender se a pessoa está satisfeita ou não. E aí, qual é o balanço? Quando você roda uma pesquisa de satisfação e ela está um apontamento aí de 70% positivo, significa que você está no caminho bom, né? Um caminho certo, que sua empresa está sendo bem aceita, está sendo bem aceitando no mercado. Mas quando você tem um resultado abaixo de 50%, significa que você tem muita coisa para melhorar.
muita coisa para melhorar. E é ali, naquele feedback de quem já consumiu de você, é que você tem que focar sua energia, né? Uma pesquisa NPS, né? É um modelo de pesquisa de satisfação que ela só tem uma única pergunta, né? Você tem a pergunta que você vai fazer para o teu cliente para entender o termômetro, né, da sua empresa, que é essa pergunta aqui, ó. Você já deve ter recebido, se você já comprou em loja de departamento, Magalu, Americanas, todos eles mandam, vira e mexe, eles mandam essa pesquisa por SMS. Mas você pode fazer essa mesma pesquisa através do formulário do Google. Em uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar nossa empresa para um colega, parente ou amigo? Essa pesquisa aqui é fatal. Se tiver abaixo de 50%, a sua empresa não está no caminho certo. Você tem que ver aonde você pode melhorar. Mas se tiver acima de 70%, você está no caminho bom. E aí o mesmo se dá para as redes sociais, para o marketing de conteúdo da tua empresa. E aí terminamos a nossa apresentação. Quero saber de vocês. O que que a gente falou aqui que você já praticava? O que você acha que é essencial para aplicar na sua estrutura, no seu modo de atender? Fale aí um pouquinho. Eu achei muito interessante porque, apesar que somos um grupo, temos o dia a dia, né, trabalhado com oficinas internas envolvendo música, né, música afro, percussão e dança, mas também a gente tem o nosso carnaval, que no final ele acaba sendo uma venda também. E aí, muitas das vezes, a gente faz esse caminho, quer dizer, a gente até fazia esse caminho, não com esses nomes, nem passando por todos esses lados, mas buscando acompanhar quem saía com a gente, né? Criando um público a partir disso. E era o próprio carnaval também que acabava dando um retorno para a gente em relação ao restante do ano. Porque as pessoas que saíam e mantinham contato e gostavam, e a gente mantinha esse contato durante o ano, e iam fornecendo outros tipos de, chamar de serviços, né? Porque são, né? As oficinas não deixam de ser serviços prestados a alguém. E aí foi criando um público cativo de que não vou dizer que a gente exploda em número de pessoas, mas a intenção também não é essa. A intenção nossa é que cheguem a um bom número de pessoas e que elas se sintam satisfeitas. Até aí foi tudo bem, mas foi muito... acrescentou bastante, porque também deu uma direção para a gente também agora fazer um trabalho de uma forma mais direta, assim, não é o cansativo, é conseguir desdobrar melhor e atender melhor também esse próprio público, sem você, tipo, apagar incêndio ou estar fazendo uma estrutura de um tempo maior, como você pode alcançar de uma forma muito mais direta, chamar assim de eficaz, né? Uma linguagem comercial, mas passa por isso, mais ou menos. De ter essa fidelidade desse cliente. Não fidelidade só está com você, mas que é a própria instituição. Perfeito, isso é uma maravilha. E o objetivo de você entender ali a ponta das pessoas que mais têm frequência ali de consumir de você, o ideal é você fazer ações e coisas que essa pessoa que tem mais frequência ela se sinta mais acolhida, tendo um diferencial. E oferecer um bônus, algo a mais, também é uma estratégia, é a principal estratégia. Oferecer algo a mais para quem tá fechando com você, para quem está de fato abraçando a tua ideia, comprando de fato a sua história.
né? Comprando aquilo que você tem de melhor para oferecer. E muitas das empresas não fazem isso, né? Trata todo mundo igual, tá todo mundo igual. Esse é o principal caminho, de oferecer sempre uma experiência melhor para quem está na ponta do funil, para quem é o cliente mais recorrente, o cliente fiel, que vai te recomendar para outras pessoas. E quando você tem uma base, não precisa, como você mencionou, não precisa ser uma base enorme. Quando você tem um mínimo de público ali que está te acompanhando desde o início do teu processo, você tem ali como se fosse um público de segurança, uma previsibilidade de venda, e aí você sai da correria. Você sai da ideia de ter que estar sempre buscando cliente novo, sempre cliente novo, sempre cliente novo, sempre no vermelho. E essa é a ideia do marketing. O marketing, ele serve também para alimentar, e a gente sempre vai pensar em funil. O funil, a topo do funil é trabalhar pessoas que não te conhecem. E aí, à medida que essas pessoas que vão te conhecendo, e a gente vai ver como fazer isso mais para frente, vou trazer outros conteúdos de como a gente se comunica em cada etapa desse funil, e criando relacionamento, porque venda, antes de tudo, é relacionamento. Tá? Não é seguidores. Seguidores são pessoas. Você tem que cativar as pessoas, focar em pessoas, né? E aí você vai aumentando a sua base de clientes à medida que você vai convertendo pessoas que não te conheciam, e quem vai ser as pessoas que vai ajudar você a manter essa autoridade dentro daquilo que você faz, é as pessoas que já compram de você. Por isso que você tem que abraçar É. com mais carinho, mais afeto, aquela pessoa que está te acompanhando, né? Fala, Márcia. Não, isso é verdade que você estava falando. Muitas coisas. Eu não fiz faculdade, eu não tenho quase nada de instrução, né? Mas tudo que você falou, minhas filhas, elas fazem. Uma já fez, a outra está fazendo faculdade, a mais nova faz comunicação, e ela usa muito tudo isso que você falou de marketing, essas coisas, tudo, ela usa muito isso no doce, sabe? A gente faz foto, usa a família, a gente faz, eu trevo chocolate, né? Então, a gente usa tudo isso, mostra fidelidade. As pessoas que compram com a gente sempre dá um mimo, um carinho, sabe? A pessoa que está toda semana com a gente, que valoriza o nosso trabalho, que manda mensagem, sabe, de carinho, de otimismo para a gente. Mas só que está difícil, né? Porque a venda é pouca, né? É uma coisa que tem que todo dia cultivar, né? Eu quero aumentar mais a venda, né? Criar Não, grandes empresas. exatamente. E quando você criar ali um plano de marketing e de exposição da tua marca, você tem que entender qual é o teu segmento de cliente. Se tu quer vender para o cliente final, um a um, ou você quer vender para empresas, por exemplo, fazer o teu business aí de chocolate de bolo, você pode fazer um combo ou um box para oferecer para outras empresas vender o produto que você faz. E aí você vira um fornecedor. Só que tudo isso você tem que definir de criar, antes de você criar e colocar o teu negócio na praça, tem que ter tudo bem estruturadinho, qual tipo de comunicação que você quer fazer, para não ficar aquela correria como está sendo, né? E essa correria, ela não tá só para os pequenos negócios, tá? Grandes empresas fecharam. Hoje, eu trabalho para um restaurante de comida africana, né? E o segmento de restaurantes com a pandemia, ele abaixou demais, porque a gente teve que implementar alguns tipos de protocolos de atendimento, trabalhar com a capacidade de atendimento muito menor do que era antes, reduzir equipes, e isso é muitas empresas que não se atentaram para estar presente no digital, né, na internet, na estrutura de Facebook, de Instagram, não se estudaram para poder colocar essas estratégias em voga,
quebraram, simplesmente quebraram. Empresas que estavam aí quebraram, né? Então, antes do produto, você tem que saber qual é a comunicação que você quer fazer. E esse é o grande barato do marketing. Ele está muito além da ideia de só promover o produto. O marketing, ele potencializa uma oferta que já é boa. Então, você tem que usar esses clientes que já consomem de você para criar uma estratégia que seja mais assertiva para trazer cada vez novos clientes. Entendeu? Obrigado, Dulce. Boa noite para você.